Pai seja convosco. Bom dia, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Vamos ouvir e meditar na palavra de Deus nessa linda manhã de quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025. E vamos iniciar com louvor. Amém? Glória a Deus. Então, eleva o seu pensamento ao Senhor Jesus. Se possível, feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e comece a meditar nesse louvor, porque Deus, Ele é um Deus de aliança. Amém? É um Deus de compromisso. E hoje Ele quer ter um compromisso com você. Ele quer fazer uma aliança contigo. Amém? Glória a Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a partir do versículo 15, que diz assim, ó. Olha o que Jesus disse antes dele subir aos céus. Olha o mandamento que ele nos deixou, uma ordenança. A palavra de Deus, ela é um mandamento, ordenança, que tem que ser cumprida. Você pode até escolher, né, em fazer sua própria vontade e não querer cumprir, mas vai ter consequência, tá? Porque é uma ordenança, é um decreto, é uma lei. Amém? Glória a Deus. E diz assim, ó. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glória a Deus. Então Jesus está fazendo um convite a você nessa manhã. Ele quer fazer uma aliança contigo nessa manhã. Ele está dizendo para eu, né, que já sou cristão, batizado, ele está dizendo para irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Por que toda criatura? Porque todos nós somos criaturas criadas por Deus. Nós não somos filhos de Deus
enquanto não recebemos o Senhor Jesus Cristo como único, exclusivo e eterno Salvador. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Então você só se torna filho de Deus quando você recebe o Senhor Jesus. Enquanto você não recebe, você é uma criatura que precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus deu uma ordem aqui aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é pregar? É propagar, é anunciar, convidar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, a conhecerem aquilo que Deus fez por nós pecadores. Lá no capítulo 3 de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que você venha perecer, não quer que eu venha perecer. Ele quer que sejamos salvos. Mas para você ser salvo, você precisa crer e ser batizado. Por isso que o batismo, né? O batismo, ele tem que ser o quê? Imergido, né? Batismo significa imergir, né? Você tem que ser imergido. Então, aquele batismo simbólico que você recebeu quando criança, assim como eu recebi, ele não é válido. Ali foi como se fosse uma circuncisão, né, religiosa, tá? Ele não é válido, porque batismo vem de emergir. E emergir é o quê? Sepultar, né? Quando uma pessoa morre, você coloca só um pouquinho de terra sobre a cabeça dela? Não, você vai cobrir ela toda. Você vai cobrir todo o corpo, né? Porque ela morreu. E o batismo é isso. É emergir, é sepultar, é morrer para as coisas do mundo e fazer as coisas que Deus ordena que façamos, né? Através da sua palavra, né? Então, é isso o significado do batismo. Só que o Senhor Jesus, ele fala assim: quem crê e for batizado. Ele não diz quem for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Então você tem que crer. Você precisa ter o discernimento de crer. Uma criança, ela não tem esse discernimento de crer, né? De acreditar, de saber, né? Um bebezinho não tem isso. Então você precisa crer, acreditar que essa palavra é verdadeira, né? E que ela é a palavra de Deus, né? Foram escritas por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então foi o próprio Deus aqui, ó, que inspirou esses homens a escreverem, né? Essas ordenanças, esses mandamentos. Então você precisa crer que essa palavra é verdadeira, que Deus existe, que ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa crer, acreditar que Deus, né, se despiu da sua glória e tomou a forma de homem, né? E ele, sendo rico, se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos, fôssemos herdeiros da promessa, tá? Então você precisa crer. Se você não crê que essa palavra é verdadeira, irmão, e você falar assim: eu vou me batizar, você vai só tomar um banho de água. Você tem que crer mesmo, para que a velha criatura seja sepultada e você nasça de novo. Você tem um novo nascimento. É por isso que com Jesus você nasce duas vezes. Com Jesus você precisa nascer duas vezes, né? E talvez morra uma. Muitos nem vai morrer uma vez,
né? E sem Jesus, você nasce uma vez e morre duas. Olha que triste. Por quê? Com Jesus, você teve um nascimento, que foi a sua vida, e precisa de um novo nascimento, que é esse do batismo. Então, você nasce duas vezes. Por isso que o Senhor Jesus falou para um velho ancião chamado Nicodemos, disse, olha, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E o homem não entendeu e disse, mas como pode uma criança, um homem já depois de velho, tornar o ventre de sua mãe? O novo nascimento é nascer de novo, é ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser, né? Você vai ser uma nova pessoa, né? E você vai se tornar filho de Deus, porque você recebeu o Senhor Jesus Cristo como o único salvador de sua vida. Então é um novo nascimento. Então você nasce a primeira vez fisicamente, quando bebezinho, nasce depois da água e do Espírito, que é esse novo nascimento, e morre uma. Porque depois você vai ressuscitar para a glória. E alguns talvez nem morram uma, porque se o Senhor Jesus chegar no dia do arrebatamento, antes da pessoa morrer, ela vai subir sem ver a morte, né? Então, e aquele que morre sem Jesus? Ele morre duas vezes. Ele nasce uma vez, que é a morte física, morre uma vez, que é a morte física, e depois morre a segunda vez, que é a morte espiritual, que é aquelas pessoas que vão para o lago de fogo com enxofre, né? Onde o Senhor, né, lançará Satanás e seus demônios. Então não queira isso, meu irmão. Deus está te dando uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de vida e vida de verdade, vida com abundância, né? O Senhor Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado, se você está sendo oprimido, se você está enfermo, se você está passando por dificuldades, a palavra de Deus está dizendo, se você vir até Jesus, Ele vai tirar de você esse jugo de escravidão e vai te libertar e te dar uma nova vida. Mas para isso você precisa crer, acreditar, né? Ser batizado para ser salvo. Não quer dizer que é salvo, porque depois do batismo você tem que perseverar. Você tem que perseverar, buscar o batismo do Espírito Santo, tomar a Santa Ceia, que é participar do corpo e do sangue de Jesus, né? Você precisa perseverar, continuar no caminho, porque se você recuar, você não será salvo. Por isso que o Senhor Jesus, ele fez uma declaração. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, não faça como a mulher de Ló. Olhou para trás, olhou para o mundo, olhou para os seus bens, olhou para as coisas materiais. Não, olhe para Cristo. Foque em Jesus, né? A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fico com essa palavra, meu irmão. Hoje você está recebendo esse convite de salvação, tá bom? Hoje você está recebendo esse convite. Amanhã talvez eu não sei se você tenha essa oportunidade. Então aproveita a oportunidade hoje e faça uma aliança com Deus Todo-Poderoso, Deus e aliança, o Deus verdadeiro, aquele que é dominador sobre todos os reinos, aquele que é Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra, medite nela. Tenha aí uma sexta-feira abençoada juntamente com sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Beijo, tchau.